Porque a maioria dos deliveries quebram em menos de um ano. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse canal você aprende como abrir um delivery do absoluto zero. Você também aprende como lidar com o seu delivery para ele não quebrar em menos de um ano. Muito pelo contrário, para ele ser explosivo. Então, se você quer abrir um delivery, se você já tem um delivery, você está no lugar certo. E se esse conteúdo ele fizer total sentido para você e para o seu negócio, deixa o seu like, deixa um comentário falando que somou na sua vida. E uma outra coisa que eu vou lhe pedir antes de prosseguir com esse conteúdo é que se você conhece alguém que pode estar cometendo algum dos erros que eu vou apontar nesse vídeo, então encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Se você conhece alguém que tem um delivery ou que mencionou com você que vai abrir um delivery e se você vê que esse conteúdo vai fazer sentido na vida dela, também encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Agora, existe um fato que você precisa saber antes de seguir com este vídeo. É que 80% dos deliveries fecham as portas antes mesmo de completar um ano. E o grande problema é que a maioria das pessoas que estão fechando os seus negócios nem sabe o real motivo disso. Elas supõem, elas imaginam que seja um problema específico, porém a grande verdade é que nem sempre é o que elas estão pensando que seja. Então, elas acabam apontando um erro que na verdade pode ser uma outra coisa. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Então, para prosseguir com esse vídeo, eu preciso narrar para você uma história. E essa história ela vai fazer muito sentido aqui no nosso conteúdo. Essa história, na verdade, é um conto. É um conto de um sapo e um escorpião. Um certo dia, um sapo e um escorpião estavam à beira de um rio. O escorpião pediu uma carona para atravessar o rio. E aí, sapo, me dá uma caroninha, vamos atravessar o rio? O sapo logo ficou com medo e ele até hesitou. Espera aí, se eu te der essa carona, você vai acabar me picando. E você sabe que se você me picar, eu e você vamos morrer afogado, né? O escorpião olhou para ele e falou assim: pera lá, sapo, você acha que eu realmente vou te picar? Pode confiar. Então, o sapo confiou e os dois começaram a atravessar o rio. E no meio do caminho, o escorpião foi lá e picou o sapo. Antes de afundar, o sapo olhou para o escorpião e falou assim: meu brother, o que aconteceu? Agora eu e você vai morrer afogado. O escorpião então olhou para ele e falou assim: então, cara, é que tá na minha natureza. E o que isso tem a ver com o seu delivery, pelo amor de Deus? Bom, a grande verdade é que muitos donos de delivery seguem sua natureza errada. Eles começam o seu negócio primeiro sem o planejamento, sem estratégia e sem controle de custos. Assim como o escorpião, eles não percebem que suas próprias ações é o que estão levando eles ao fracasso. Então, quando um delivery se fecha, na verdade, não é a falta de competência daquele delivery de permanecer no mercado. É a falta de competência da pessoa que está gerindo aquele negócio. Até porque, pensa o seguinte, se você vive em uma cidade que tem vários deliveries de hamburgueria, vários deliveries de pizzaria, de sushi e por aí vai. Cara, esses deliveries estão se mantendo. Isso quer dizer que aquele lugar, aquela cidade tem mercado, tem público. Então, se tem público, por que somente o seu ou porque somente o daquela pessoa não deu certo? Por que somente o daquela pessoa fechou? Então, a culpa não é do delivery em si ou do segmento. Muitas pessoas podem achar, por exemplo, eu sou do segmento da culinária japonesa. E aí, muitas pessoas podem pensar o seguinte: o meu delivery de sushi não deu certo porque a cidade aonde eu moro, primeiro, não me valoriza. Já vi muito essa história. Outra história que eu ouço: o meu delivery não deu certo porque não tem demanda. E aí,
Como que você explica então os outros deliveries que estão ali funcionando ou até mesmo os restaurantes? A grande verdade é que tem demanda e que as pessoas estão prontas para valorizar o seu produto. Mas se você cometer alguns erros dos quais eu vou apontar aqui, não tem como você sobreviver no mercado. Lucas, me fale um erro fatal. Cara, o maior erro que destrói um delivery em menos de um ano. Primeiro, olha, vamos então aqui eliminar o que não é. Não é a concorrência, tá? A concorrência não vai acabar com o seu delivery. Então tira isso da sua cabeça. Muito pelo contrário. Se tem concorrência, quer dizer que tem mercado. Isso aí. Parabéns. Outra coisa que não vai acabar com o seu delivery é a crise. Quantos anos você ouve falar de crise? Com qual idade você ouviu pela primeira vez a palavra crise? Desde que eu existo, eu vivo numa crise. A minha família vive em crise. O meu negócio vive em meio à crise. Então, não é a crise que vai acabar com o seu delivery. Muito menos o preço dos ingredientes. Por exemplo, se você é do segmento japonês, do sushi, você sabe que os nossos insumos, eles sofrem uma variação de preço muito grande e constantemente você tem que visitar o seu banco de dados. O que é banco de dados? Banco de dados é um dos elementos que está inserido na sua ficha técnica. Lucas, o que é isso? Cara, se você não tem isso, o seu negócio está fadado ao fracasso, tá bom? O seu negócio precisa de uma ficha técnica para sobreviver, mas não é a oscilação de preço dos seus insumos que faz o seu negócio fechar, tá? Então, qual é o real problema capaz de fechar um delivery em menos de um ano? E aí é uma coisa muito simples, talvez até intuitiva, falta de gestão. Tem pessoas que vai abrir um delivery que não consegue gerir nem a própria mesa em que trabalha. Não consegue gerir, não consegue ter uma gestão consistente nem sob o lugar que dorme. Tem pessoas que não é capaz de arrumar a própria cama ao dormir e elas querem gerir um delivery. É impossível, meu amigo. É impossível você, que não é capaz de organizar o seu próprio dia, conseguir organizar um delivery. Porque um delivery, ele vai demandar, primeiro, você vai ter que ter a capacidade de gerenciar a parte contábil, você tem que ter a capacidade de gerenciar insumos, ingredientes, pessoas, e quando tudo isso se soma, né, quando as três áreas do seu delivery se soma e você não tem a capacidade de gerir tudo isso, o seu negócio vai fechar. Por exemplo, o que eu estou falando aqui é basicamente o que falta em muitas pessoas, que é a visão 360. Então, se você quer que o seu negócio sobreviva, você precisa de uma visão 360 do seu negócio. O que é isso? É você basicamente ser uma coruja. Você tem que olhar para o seu negócio como um todo, não apenas um departamento. E a maioria das pessoas que vai abrir um delivery, elas obviamente focam em um departamento. Qual é o grande departamento de um delivery que as pessoas focam? Cozinha, entrega. Só que não é só cozinha e entrega. A grande verdade é que você, como empreendedor, tem que começar a tirar os olhos da cozinha, começar a tirar os olhos do operacional. Você tem que, primeiro, trabalhar a sua cozinha, dando a ela uma ficha técnica, dando a ela um sistema de operação eficiente e que ande sozinho, que inclusive a gente ensina isso dentro do Delivery Explosão, que é como você tornar o seu delivery autogovernável ou autogerenciável, tá? Então você tem que criar isto e depois você tem que se retirar desta área do seu negócio. Você não pode ficar preso na cozinha. Quanto mais tempo você passa na cozinha, quanto mais tempo você passa no caixa, quanto mais tempo você passa em um departamento específico do seu negócio, mais tempo
você está desfocando das outras áreas que talvez esteja necessitando da sua atenção. E tudo isso é gestão. Então você precisa aprender a gerir. Se você ainda não tem o seu negócio, comece pela sua vida. Comece pelos pequenos detalhes do que você faz ao longo do dia. Daí já vai a primeira dica, né? Comece a ser bom em gerir a sua vida, os seus negócios, tá? Se você não é um bom funcionário, definitivamente você não vai ser um bom gestor, definitivamente você não vai ser um bom líder e o seu delivery ele vai fechar em menos de um ano, tá? Então fique com isso na sua cabeça. Lucas, então como que eu faço? Comece a ser um bom gestor, comece a ser um bom funcionário, comece a ser bom em tudo aquilo que você faz. Se proponha a ser bom em tudo aquilo que você vai fazer a partir de hoje. Se você quer ter um negócio forte, se você quer ter um negócio que vende, se você quer ter um negócio que exploda de vender, comece a ser bom em todas as áreas da sua vida, porque uma área puxa a outra. Coloca isso na sua cabeça, uma área puxa a outra área. Se você falhar em uma delas, você falhou em todo o resto. E não vai ter guru, não vai ter Lucas, não vai ter Delivery Explosão, não vai ter nada que salve o seu negócio se você não começar a gerenciar todo o resto da sua vida. Então, pensa o seguinte, tá? Vamos aqui agora falar dos donos de delivery. A maioria dos donos de delivery acha que é só ter uma bag para entregar a um motoboy cheia de pedidos e uma boa comida e pronto, tá? Mas se você não tiver um controle real dos números, o negócio começa a sangrar e morrer antes mesmo que você veja o lucro do seu negócio, tá? Agora eu vou te dar aqui alguns insights que pode te ajudar nesse processo, se você ainda não abriu o seu delivery ou se você já tem o seu delivery e sente que ele está morrendo, tá? Se você quer, então, de fato, evitar que o seu delivery morra, comece agora mesmo o planejamento do seu delivery. Pensa o seguinte, se você ainda não tem um delivery, isso quer dizer que você tem que planejar os passos que antecederão a abertura desse delivery. Muitas pessoas já começam errando por aí, tá? Sou cozinheiro, o que eu preciso é simplesmente ter um sistema ou um aplicativo, um celular e começar a entregar. Não é por aí, tá bom? Esse não é definitivamente o caminho. Dentro do Delivery Explosão, quando nós falamos de planejamento, nós temos ali 7 passos que você precisa executar antes de abrir um delivery. 7 passos, tá? Então, o primeiro passo, para você ter ideia, eu vou falar rasamente sobre ele. Vou só pincelar sobre ele para esse vídeo não ficar muito grande. Mas o primeiro passo que você precisa ter em mente é o objetivo, tá? Esse é o primeiro passo. O que eu quero com esse delivery? Talvez seja essa a pergunta que você precise fazer nesse exato momento. Vou abrir um delivery, o que eu quero com esse delivery? Eu já tenho um delivery, aonde eu quero chegar com esse delivery? Como que eu o visualizo no futuro? Então você precisa ter isso escrito em um papel, em um aplicativo, em uma planilha, em algum lugar. Ele não pode estar simplesmente na sua mente. Se ele não se materializar de alguma forma, ele não será uma realidade, tá? Então, lembrando que são 7 passos, eu dei apenas uma parte do primeiro passo. É claro que o primeiro passo ainda tem faturamento, meta de faturamento, localização, enfim, é uma série de coisas dentro do primeiro passo que vai ajudar você a abrir o seu delivery, que inclusive vai ajudar você a abrir o seu delivery em 60 dias. Abrindo um parênteses aqui, se você quer abrir o seu delivery em 60 dias, dias 5 a 7 de maio, eu vou fazer um evento 100% ao vivo, 100% gratuito, onde eu te ensino como que você faz para abrir o seu delivery em 60 dias.
Para se inscrever é simples, se você está assistindo esse vídeo ainda antes desta data, tá? De maio, é só ir na bio do meu Instagram ou no link que está aqui abaixo e fazer a sua inscrição, beleza? Agora, um fato importante, não confie na sua cabeça. Use planilha, um sistema ou até mesmo um caderno. Inclusive, se você ainda não anotou tudo o que eu te falei, eu recomendo fortemente que depois deste vídeo você pegue uma caneta, um papel, reveja alguns pontos que eu citei, anote todos eles e comece a planejar o seu negócio. Materialize ele antes que ele venha a existir. Ele já existe no seu coração e na sua mente, você precisa colocar isso no papel, tá? Pensa o seguinte, o que não se mede, não se melhora. Então, se você não tem, basicamente, métricas para o seu delivery, se você não sabe definir métricas para o seu delivery, como que você vai saber o que realmente precisa ser melhorado? O que realmente precisa ser aprimorado? Dentro do Delivery Explosão, nós temos uma ferramenta chamada Roda do Delivery. A roda do delivery, ela trabalha 4 áreas do seu delivery e dentro dessas 4 áreas nós temos 3 sub-áreas em cada uma dessas áreas. Ou seja, tem área para um caramba dentro de um delivery. E você precisa trabalhar todas essas áreas para que o seu negócio tenha equilíbrio. E convenhamos, tá? Quando você não tem uma gestão bem feita do seu negócio, ele começa a perder o equilíbrio e é aí que muitos acabam perdendo a linha do negócio e fecha o negócio. Agora, quando você coloca dentro da roda do delivery e olha para ele, cara, você começa a ter a visão exata do seu negócio. Aí você vai ter mais facilidade de metrificar ou de apontar até mesmo com o dedo o que de fato precisa ser melhorado, o que de fato precisa ser aprimorado, tá? Pensa, agora eu quero que você reflita sobre isso. Negócios não quebram do dia para a noite. Eles morrem devagar, por pequenos erros diários que você escolhe ignorar. Então não seja esse dono de delivery que deixa passar, que ignora, que simplesmente acha que é besteira. Se fosse besteira, eu não estava fazendo isso e tantos outros homens de negócio e de sucesso não faria também. Tenha tudo sob o seu controle. E a única forma disso acontecer é você saber exatamente o que precisa ser feito e ir lá e fazer de fato, tá? Bom, se você está passando por esse problema ou se você ainda não planejou o seu delivery ou se você conhece alguém que vai abrir um delivery e ainda não planejou, então mande este conteúdo para esta pessoa e comente aqui embaixo, me conte, tá? E se você quer mais dicas como essa, mais insights como esse, então não deixe de se inscrever nesse canal ou até mesmo de seguir o nosso perfil lá no Instagram. E é isso aí, não se esqueça também de ativar o sininho, tá bom? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço!